Ouvir esse depoimento da Michelle é sempre emocionante, gratificante. Espero que o depoimento, assim como a palestra, tenha despertado o seu interesse no tema, assim como acontece comigo. Eu chego a vibrar quando eu identifico aí uma nova e importante evidência que demonstra o efeito da atividade física em relação ao câncer. Isso porque eu acredito no tamanho desse efeito e que o nosso organismo ele foi criado com substratos para se refazer diante das adversidades que acometem a saúde. Mas precisamos entender e trabalhar essas potencialidades, e o exercício é um excelente meio para isso. Precisamos que os pacientes que passam pelo tratamento oncológico, eles tenham a oportunidade de sentir esse efeito da atividade física, e está minimizando os sintomas do tratamento oncológico, né? E que possam também receber o benefício preventivo de evitar o câncer, ainda que eles não percebam isso, né? E antes de iniciarmos a nossa mesa redonda agora, eu peço que vocês nos informem através do chat, que se você tiver no seu computador, ele vai estar aparecendo aí no canto direito da tela, ou se tiver no celular, ele vai aparecer embaixo. Gostaria que você nos informasse qualquer problema técnico que você tenha durante a transmissão, seja o áudio, né, ou o vídeo que não está aparecendo direito, que a gente vai tentando comunicar com você e tentar resolver o problema, tá joia? Bem, vamos iniciar agora, então, a nossa mesa redonda, e como eu anunciei, eu estou aqui com a doutora Débora, que é uma querida fisioterapeuta, recém-doutorada, a qual eu tive o prazer de orientá-la na pós-graduação de saúde baseada em evidências da Unifesp, e também trabalhamos juntas por 14 anos, né, no Hospital do Câncer de Muriaé, onde definimos os protocolos sobre prescrição de fisioterapia oncológica sistêmica, que está publicado também no meu livro de Fisioterapia e Oncologia, Protocolos Assistenciais, pela editora Ateneu. E essa fisioterapia oncológica sistêmica nada mais é do que a prescrição de exercícios com o intuito aí de tratar os efeitos adversos do câncer, né, ou do seu tratamento, como a dor, a fadiga, a fraqueza, a dispneia, ou mesmo no intuito aí de criar uma reserva funcional que é prevista de ser perdida com o tratamento, né, ou também para orientar e realizar uma atividade física logo após finalizado o tratamento oncológico, né? Ou seja, é a prescrição que tende a ser mais efetiva e segura para pacientes que têm ou que tiveram câncer. Eu sei que a Débora tem muita experiência nessa área e eu fico muito agradecida por sua presença e contribuição nesse debate. E, Débora, se você quiser dar uma palavrinha para os nossos ouvintes, fique à vontade. Boa noite, doutora Flávia, doutor Fernando, e a todos vocês que me escutam. É um enorme prazer estar aqui participando de um evento como esse, né, que fala de um tema tão relevante como a atividade física e os benefícios que ela promove na vida dos nossos pacientes. Tá joia, Débora, a gente vai conversando. Eu vou apresentar agora o doutor Fernando, pessoal, ele é lá do Rio de Janeiro, e ele também vai contribuir nesse debate. Ele tem o tema aí do câncer e exercício como a sua principal linha de pesquisa há vários anos, ao longo da sua formação acadêmica, e agora exclusivamente enquanto pesquisador lá no INCA. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Se você quiser dar uma palavrinha com os nossos ouvintes, fica à vontade. Claro, primeiro, obrigado, Flávia, obrigado, Débora, também por participar desse assunto extremamente intrigante. Deixo esse convite também, reforçando, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, eu acho que é um momento oportuno para tirar dúvidas, curiosidades, então eu acho que a gente vai estar bem feliz em receber as dúvidas e curiosidades de vocês, espero que vocês gostem desse bate-papo. Ok. Doutor Fernando, então, vamos começar com você. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, você que já vem estudando aí o efeito da atividade física em pacientes com câncer há tanto tempo, quais seriam os principais mecanismos que têm sido postulados de explicarem aí o efeito do exercício físico na prevenção do câncer? Ótimo. É um assunto realmente que me interessa bastante, é uma pergunta científica que eu venho tentando responder algumas partes, claro que sempre tentando atualizar com o que tem saído de mais novo na literatura, e é impressionante como a literatura vem dando reviravoltas, né? O que a gente até então achava que era algo completamente inviável, a prática de
atividade física ao paciente oncológico, hoje a gente já consegue entender e ver essa possibilidade de prescrição de exercício em pacientes oncológicos de uma maneira muito mais compacta, muito mais adequada ao tratamento, ao longo tratamento oncológico, que pode vir desde o seu diagnóstico até as opções terapêuticas que vão desde quimioterapia neoadjuvante, ou seja, aquela quimio-radioterapia que pode ser proposta antes do tratamento oncológico ou até depois do tratamento oncológico. O exercício agora combina, tem a possibilidade de se combinar em várias etapas. E aí uma pergunta interessantíssima que é como ele funciona, se a gente consegue observar efeitos extremamente positivos, e aí vem de vários estudos de base epidemiológica que acabam combinando se as pacientes ou os pacientes realizam, ou se eles são mais ativos, e eles têm melhores benefícios, tanto em resposta ao tratamento, quanto sobrevida, quanto melhor qualidade de vida, diminui as taxas de fadiga, e assim por diante, são coisas que a gente vai conversar bastante aqui hoje. Os estudos epidemiológicos são ótimos para nos dar um pontapé inicial de um efeito importante, mas eles não explicam relação causa-efeito, eles não têm essa capacidade que a gente chama de capacidade mecanística. E aí, quando a gente vai tentar entender como ele funciona, uma base importante que a gente não pode deixar de investigar são ainda os estudos pré-clínicos que acabam tentando modular animais experimentais que tenham tumor e acabam fazendo exercícios. A gente consegue controlar vários vieses, como, por exemplo, dieta, se esse indivíduo dormiu mal ou não, são realmente... são passes que a gente consegue ter uma limitação nos estudos em humanos. Bom, já respondendo a sua pergunta, como que ele funciona? Quais são os eventos que podem justificar esse mecanismo? Teve uma primeira fase de estudos, e isso foi até mais ou menos 2005, 2006, que justificava o efeito do exercício, os efeitos positivos do exercício no câncer da seguinte forma: ele consegue controlar a taxa inflamatória sistêmica, que está muito associada ao desenvolvimento do câncer, esse é um primeiro ponto. Ele consegue controlar a taxa metabólica do indivíduo, ou seja, é um indivíduo que tem menos resistência insulínica, que é um estímulo para o câncer, muitas vezes. E ele também controla o processo inflamatório e imune, o que também é um evento indireto do exercício, mas que acaba favorecendo o câncer ou não. Agora, estudos mais recentes, eles têm já linkado o exercício ao ambiente tumoral. Esses já são estudos mais novos, isso a partir de 2006, 2007, e eles têm mostrado que não só os efeitos sistêmicos, como diminuição da obesidade, processo inflamatório, sistema imune, e também do link metabólico. Ele também há evidências, isso a gente está ainda tentando provar em humanos, de que o exercício pode, de certa forma, controlar esse ambiente tumoral, que é algo extremamente desafiador, tanto é que existem vários medicamentos tentando chegar nessa região tumoral, mas olha só que interessante, uma proposta terapêutica não farmacológica como exercício pode gerar um efeito modulador nesse ambiente tumoral, e aí sim você tentar, de certa forma, diminuir o crescimento desse tumor, favorecer a chegada dessas opções terapêuticas farmacológicas e esse ambiente tumoral, e também melhorando é uma coisa bem recente, que é a própria rede vascular do tumor. Como que esse tumor tem vasos, e ele é bem diferente do nosso tecido normal, como o músculo esquelético, um pulmão, um coração, ele é bem diferente, ele é bem específico. Então, Flávia, são mais ou menos essas propostas que tentam explicar como que o exercício atua de forma muito positiva no câncer. A gente já tem uma base de que ele funciona de forma indireta, controla vários compostos, e agora a gente está entendendo a combinação direta entre exercício e o próprio tumor. Ótimo, são muitas variáveis, né? A gente ainda está tentando entender, a gente vê aí, tem muita publicação saindo, você aí pesquisa também nessa área e acompanha até mais de perto esse tipo de estudo, né? Para tentar realmente entender o que está acontecendo no organismo humano, ou mesmo em animais, a princípio, né? Para a gente poder entender essa relação do efeito do exercício. Isso é fundamental para a gente criar a linha de raciocínio do que realmente é possível de ser alcançado
e ter aí intervenções cada vez mais efetivas, né? Muito bom. Bem, eu gostaria também que você nos falasse sobre o que você acredita, ou se há evidências indicando que esses seriam os mesmos mecanismos que responderiam ao efeito de prolongar a sobrevida e reduzir a recidiva em sobreviventes de câncer de mama que aderem a uma prática regular de atividade física após finalizar o seu tratamento primário, que é o que eu comentei na minha palestra, né? Então isso tem sido demonstrado, mas seria pelo mesmo mecanismo? Pois é, o câncer de mama em exercício não tem ainda é uma coisa nova, mas a gente já consegue ter um volume de evidências interessante. Só para a gente ter uma ideia, saiu um trabalho recente, foi esse ano, e ele conseguiu compilar cerca de 700 estudos. Então a gente está falando de uma ciência, apesar de ser nova, é uma ciência respeitado, cerca de 700 trabalhos, e curiosamente, cerca de 60% a 70% desses estudos focam em exercício e câncer de mama. Ele realmente foi e continua sendo, boa parte do volume de evidência a gente transfere do que a gente sabe, do que eu falei agora há pouco, isso tudo vale muito para o câncer de mama. Ou seja, toda essa regulação metabólica, o câncer de mama responde muito bem, por isso que ajuda também a explicar um fato interessante de que boa parte dos efeitos preventivos do exercício ocorrem na fase da mulher pós-menopausa, uma fase em que o controle da taxa metabólica e hormonal é fundamental, e o exercício, de certa forma, consegue controlar, portanto, essas variações hormonais que não são adequadas e, às vezes, acabam favorecendo o crescimento do tumor. Vale lembrar que 2/3 dos tumores ocorrem em pessoas acima de 65 anos ou mais. Então, é mais um desafio para quem quer trabalhar na área, além de serem pacientes oncológicos, muitas vezes são pacientes idosos. Então, portanto, isso vale bastante para o câncer de mama, isso, na verdade, é a grande base da literatura para explicar como que o exercício funciona, é o próprio câncer de mama. E quem tiver interessado, um desafio muito grande ainda é o câncer de mama triplo negativo. Só para explicar, é aquele tipo de câncer de mama que ele não responde a HER2, ele não responde a receptor de estrógeno e ele não responde a receptor de progesterona, o que é um desafio muito grande na prática clínica. Como que o médico vai pensar num tratamento se esse próprio tumor não responde a determinados terapias que já existem, as famosas terapias-alvo. Outro detalhe, essas pacientes com câncer de mama triplo negativo geralmente são mais jovens e os tumores são mais agressivos. Como é que está a relação do exercício com esse papel de câncer de mama, por exemplo? Recentemente tem saído trabalhos de que mostram um potencial efeito do exercício também em câncer de mama triplo negativo. Essa é a maior novidade nos últimos 3 ou 4 anos. Até então, o que a gente sabia, aí desde trabalhos já muito importantes em 2005, tem um trabalho para quem quiser procurar, o nome da autora é Michelle Holmes, é um trabalho de 2005, publicado na JAMA, é uma revista excelente, um dos melhores trabalhos na área, e até então a gente sabia do efeito do exercício em mulheres com receptores de estrógeno positivo e progesterona positivo, o que é um subtipo de tumor. Mas é aquelas 20% que, em geral, são as câncer de mama triplo negativo, as ferramentas terapêuticas ainda são muito restritas. E, curiosamente, trabalhos bem novos estão saindo, mostrando que o exercício pode, sim, atuar em mulheres com câncer de mama triplo negativo, por vias que eles ainda estão tentando descobrir, mas são modelos que podem surgir aí nos próximos anos. Então, boa parte da literatura é em câncer de mama, e aquela conversa de como esses mecanismos ocorrem valem muito para o câncer de mama, sim. Que ótimo, né? Assim, saber que o exercício tem todo esse potencial, é uma importante ferramenta aí realmente para somar a tudo que já existe, né, de tratamento oncológico. A gente sabe também o custo desses tratamentos que existem dentro da oncologia, e pensar que uma intervenção que é tão mais simples e barata poderia aí ter um benefício a ser somado, né, com um tratamento que é tão mais complexo. Então, isso traz aí um grande espaço para a atuação da fisioterapia, né, com
um respeito, né, pelo respaldo científico que isso já vem. Eu acho que cabe a nós, fisioterapeutas, correr atrás de realmente aplicar mais essa intervenção, porque a gente com certeza vai conquistar aí um espaço de trabalho enorme que está em aberto, porque quase ninguém, a nível de Brasil em especial, tem atuado com isso, né? A gente vê isso muito mais lá fora, né, nos países desenvolvidos, tentando aplicar isso nas suas populações, enquanto aqui no Brasil isso aí está, né, extremamente escasso. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Débora, a experiência dela sobre isso, mas antes eu gostaria, Fernando, que você ainda falasse um pouco mais sobre qual seria a dose ideal para o efeito protetor do exercício. O dose ideal, vamos tentar entrar nesse ponto, porque também é uma mudança de paradigma. Quando a gente parou de falar de que evite exercícios, especialmente exercício de alta intensidade, que era visto como algo extremamente maléfico ao paciente oncológico, agora a gente fala em evitar a inatividade. Essa mensagem parece ser simples, evite o exercício e agora evite a inatividade. Mas isso acabou mudando muito do conceito e da abertura que o próprio corpo clínico tem para os profissionais que querem trabalhar nessa área. À medida que os trabalhos vão saindo, a gente sempre vai se perguntar, poxa, posso fazer e tenho respaldo científico de que a atividade física faz bem ao paciente oncológico. A próxima pergunta que virá, de forma automática, é qual que é a dose ideal? E o que os trabalhos têm questionado bastante sobre isso, não existe uma dose ideal, principalmente porque o exercício, o paciente oncológico, ele é extremamente específico. A gente estava falando agora de câncer de mama triplo negativo. Dentro do câncer de mama existem vários subtipos. Dentro de vários tumores existem vários subtipos. Então, falar em uma dose ideal e uma dose única é a gente tentar colocar coisas demais dentro de uma própria caixinha. Isso eu acho que vai ser muito difícil de encontrar. Não vai existir uma dose ideal de exercício. Isso vai depender muito do terapeuta que queira trabalhar, vai ter que fazer o seu ajuste, vai ter que ter uma avaliação muito sensível do quais são as capacidades funcionais desse paciente, qual que é o tipo de tumor desse paciente, qual que é o tratamento oncológico que ele vai ser destinado, se ele vai ter uma quimioterapia ou radioterapia neoadjuvante combinada, se ele vai a uma cirurgia diretamente, ou seja, é uma extremamente desafiadora, mas muito interessante. Só para complementar essa questão de dose, Flávia, um assunto interessante, e eu acho que os trabalhos vêm mostrando isso, não é a dose ideal, mas é uma dose mínima necessária para que o paciente atinja os benefícios com o exercício. Essa dose mínima vem sendo debatida até mais do que a dose ideal. Os nossos ouvintes têm que, se eles quiserem entrar, existe um guidelines internacional de atividade física, isso foi em 2010, que recomenda, pegou bastante do que já se sabia em doenças crônicas, que são ali os famosos 150 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana do exercício aeróbio, combinado com exercício resistido de 2 a 3 vezes e também trabalho de mobilidade ou alongamento. Muito bem, essa foi um guidelines, mas ele é bem geral. Os guidelines mais novos, eles tentam adaptar esse número mágico de 150 minutos para a realidade do paciente. Tem pacientes que vão atingir 150 minutos, tem pacientes que vão precisar de uma dose maior do que 150 minutos. Só para a gente ter uma ideia, essa dose ideal ainda está sendo muito debatida, mas alguns trabalhos já indicam de que para você ter efeitos significativos na prevenção de mortalidade, às vezes 2 vezes o guidelines é o ideal, ou seja, cerca de 5 horas ou 1 hora por dia de atividade física moderada, o paciente vai conseguir atingir, sim, resultados significativos na mortalidade. Claro que para cada nível de exercício você vai ter ganhos, mas para que você atinja um benefício adequado ou para você otimizar a sua intervenção terapêutica, claro que você vai trabalhar com progressão de maneira muito adequada, você vai ter que entender a realidade do seu paciente, a realidade com que você vai conseguir intervir, se você vai ser um trabalho supervisionado ou não vai ser supervisionado.
Então, a questão da dose ideal deixou de ser um pouquinho discutida nos últimos anos, eu percebi isso, mas agora vem sendo discutido a dose mínima de como esse tratamento deve ser investigado. Ótimo, Fernando, é isso aí. Assim como existe a medicina personalizada, a questão da prescrição de exercício, ela deve ser muito individualizada também, né? De acordo com o momento do paciente também. Então, além de todo o contexto oncológico dele, de tratamento, de momento da doença, né? De progressão da doença, às vezes a gente vai pegar, é possível até no paciente que está com a doença em progressão, ele se beneficiar também do exercício, mas a gente precisa pensar em todas as características desse paciente, se ele tem outras comorbidades, né? Isso tudo vai estar influenciando, com certeza, aí na nossa prescrição, e a gente precisa levar isso em consideração para chegar a essa dose em cada momento do paciente. Ainda que a gente planeje algo inicialmente, isso pode ser mudado ao longo do acompanhamento, né? E é importante ter esse paciente sempre próximo, né? Tá acompanhando ele de tempos em tempos, assim como o médico vai acompanhar, para saber se ele está tendo continuidade com essa atividade física, para ter todo esse benefício que a literatura tem mostrado em relação à sobrevida, mas que só vai acontecer se ele estiver realizando o exercício, né? Como tomar remédio. Ele vai ter que fazer o exercício o resto da vida, se ele quiser receber esse tamanho de benefício, né? Assim como existe a hormonioterapia para garantir aí um benefício a longo prazo em relação ao recidivo de um câncer de mama ou de próstata, o exercício também vai ter que ser parte da rotina diária desses pacientes. Correto. Certo. Bem, vamos conversar agora um pouquinho com a Débora também. Então, eu gostaria que a Débora falasse um pouco para a gente sobre a sua experiência na prescrição de exercício e acompanhamento com fisioterapia oncológica sistêmica em pacientes com câncer que são de diferentes origens, né, que estão em diferentes fases do tratamento, que a gente começou a comentar. E a gente podia começar com você explicando aí os possíveis fatores que dificultam, muitas vezes, a aderência desses pacientes e o que você sugere para contornar essas dificuldades. Bem, né, então, falando um pouquinho da minha prática clínica, né, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta para estar realizando essa fisioterapia oncológica sistêmica é a distância que esses pacientes residem. Né? Então, tem pacientes que viajam mais de 200 quilômetros para poder estar vindo no hospital, estar fazendo um tratamento. Como a doutora Flávia falou no início, eu trabalho no Hospital do Câncer, em Muriaé, interior de Minas Gerais, mas é um hospital de referência de toda a região, por aqui. E aí, esses pacientes têm que se deslocar, né, de suas residências até o hospital, e muitas vezes eles encontram já no estado bem debilitado, seja no pré-operatório, no pós-operatório, ou durante uma quimioterapia, que alguns dias vai estar pode provocar náuseas, vômitos, mal-estar, né, e se você pensar, né, igual o doutor Fernando falou agora pra gente, um mínimo de 150 minutos de atividade aeróbica, mais exercício de fortalecimento, de resistência, e é uma frequência que a gente teria que estar colocando por semana para poder estar tendo um benefício 2, 3, 4 vezes por semana, né, até 5 vezes, como ele chegou a comentar, e a distância que esses pacientes têm que estar vindo ao hospital fica uma coisa um pouco inviável em alguns casos, né? Então, eu acho que é o principal fator que dificulta a aderência desses pacientes, né? Essa distância que eles têm que chegar até o hospital. Né? E o que a gente pode fazer, então, para tentar melhorar essa aderência deles ao tratamento, né? Alguns fatores, né? Tem uma revisão sistemática que foi publicada na Cochrane Library no ano passado. Ela incluiu 23 ensaios clínicos, né, com um total de 1.720 pacientes, e ela identificou, então, as seguintes intervenções que poderiam melhorar a aderência desses pacientes ao tratamento, como fornecer instruções para os pacientes executar esses exercícios de forma adequada, né, a atividade física supervisionada, ela mostrou-se melhor também do que você só orientar, vai fazer uma caminhada em casa, de tanto tempo, né, principalmente quando a gente fala que os nossos pacientes, a maioria são idosos, então são pacientes que muitas das vezes nunca fizeram uma atividade física,
trabalharam muito a vida inteira, mas nunca fizeram uma esteira, uma bicicleta, ou utilizaram uma caneleira para fazer um exercício de resistência. Então, aumenta ainda mais a nossa dificuldade em fazer esses pacientes aderirem a esse tratamento, né? Outra coisa que eles pontuaram foi, né, estabelecer metas a curto, a longo prazo, e para poder estar alcançando essa atividade recomendada. Né? E na prática mesmo, o que eu vejo? Que quando a gente explica para o paciente qual o objetivo daquela atividade física, né? Por que ele tem que estar fazendo atividade física? Quais os benefícios que ele vai estar ganhando com ela, né? Quais as nossas metas a curto, a longo prazo? Vamos começar devagar nessa atividade física progressiva, né? E o que ele vai sentir após essa atividade física, como ela vai estar influenciando na vida dele, faz com que melhore essa aderência, né? Essa vinda dele ao hospital torna-se um pouco mais leve quando ele começa já a receber os benefícios, né? Adquirir esses benefícios que vai estar sendo feito pela atividade física. E aí ele passa a não ser apenas um participante da atividade física, como responsável pelo próprio tratamento dele, melhorando a aderência dele, e até quando você orienta ele, a forma que ele tem que fazer essa atividade física, e começa a cobrar que ele faça em casa, que ele comece de uma forma lenta, vai progredindo com isso em casa, o que eu percebi foi o quê? Que quando ele chega a ter alta da fisioterapia, ele consegue manter essa atividade por mais tempo. Agora, o acompanhamento já a longo prazo desses pacientes também acaba sendo um pouco complicado. A gente tem dificuldade de estar mantendo esse acompanhamento. Ok, com certeza são vários fatores aí que dificultam, você citou alguns, eu acho que cada um com sua experiência vai percebendo que há muitas dificuldades, mas a gente tem que pensar em como, para cada pessoa também, identificar quais são os valores desse paciente, para poder, de acordo com os valores dele, tentar alcançar a meta, né, o valor que ele tem na vida, para ser o objetivo final, para conquistar ele nessa aderência ao próprio tratamento. Eu acho que também quando a gente exemplifica, né, o que a literatura já mostrou que traz de benefício, seja em termos de sintomatologia, se ele ainda está em tratamento, e às vezes ele nem acha que nem é possível, igual melhorar, às vezes, uma dor com o exercício. Né? Ele nem imagina que uma náusea pode ser melhorada fazendo exercício. E às vezes ele tem aquela sintomatologia e acha que com o exercício só vai piorar. Então, quanto mais eu acho esclarecido ele for sobre as possibilidades de benefício, isso, tudo que a gente faz de forma mais consciente, a gente consegue participar mais, né? Igual você comentou, essa participação dele é fundamental e ele vai querer, talvez, participar mais se ele tiver ciência cada vez mais dos possíveis benefícios, né? E se falar, então, dessa possibilidade em relação a aumento de sobrevida e evitar uma recidiva, isso com certeza é um fator motivacional importante e que isso deve fazer parte da nossa argumentação com eles sempre, né? Com certeza. Então, agora, em relação ao tipo de tumor, eu gostaria que você falasse também se muda a prescrição de exercício a depender do tipo de tumor e se você pudesse também citar algumas particularidades, né, em relação à prescrição de exercício, a depender do tipo de câncer que o paciente tem, seria ótimo. Com certeza, dependendo da localização desse tumor, vai estar influenciando na atividade física que a gente vai estar propondo para ele, né? Por exemplo, um paciente com câncer de pulmão, ele pode chegar para a gente já com um nível de dispneia importante, com uma queda da saturação, né? E pode ser necessário, então, que durante a atividade física, durante ali o período que eu coloco ele para fazer esteira ou bicicleta, eu posso estar associando uma ventilação não invasiva, que vai permitir que ele oxigene de uma forma, realize as trocas, né, de uma forma mais adequada e diminui até mesmo esse cansaço que ele vai estar apresentando durante o esforço, né, durante o exercício. Ou, em alguns casos, somente a suplementação do O2 vai ser já suficiente. Então, um paciente que tenha um tumor do sistema digestivo, ele pode chegar para a gente já no estado de caquexia importante. E aí, se você pensar, pegar esse paciente caquético
eu posso ou não submeter ele a uma atividade física, né? Então, a literatura mostra que já pode, que pode sim colocar esse paciente para fazer, mas ele vai precisar de um acompanhamento da nutrição. Então, esse acompanhamento nutricional dele, uma suplementação, né, de repente, de algum suplemento mesmo para poder estar melhorando, ou apenas orientar uma ingesta maior de calorias, vai ser muito importante para que a gente não possa estar aumentando essas perdas que a própria doença já causa, né? Já um paciente de tumor hematológico, ou em quimioterapia, né, um paciente em cuidados paliativos, a prescrição dele vai ser praticamente que diária, né? Ele vai chegar alguns dias com um exame de sangue com algumas alterações, uma plaquetopenia, alguma coisa que possa estar limitando algumas atividades, ou de cuidado paliativo, né, em alguns dias mais debilitados, que você tem que diminuir, ele vai classificar para a gente pela escala de Borg, né, a sensação de esforço, cansaço dele, ele pode estar falando que ele já chega cansado, então você não tem como levar no mesmo nível do dia que ele chegou um pouco melhor. Então, essa atividade vai ser diária mesmo, essa prescrição diária, e é muito importante a gente estar reavaliando esse paciente diariamente. Só comentar, posso comentar um detalhe? Claro. Achei interessante esse comentário da Débora, de ajuste para cada paciente e a realidade que você tem no serviço. Curiosamente, eu vejo também vários trabalhos falando que a principal dificuldade, uma das principais dificuldades, é realmente os pacientes, é a distância dos centros de reabilitação. É uma dificuldade que a gente ainda não conseguiu sanar esse problema. Outro detalhe importante é que quando você faz esse ajuste, é totalmente permitido ao terapeuta fazer essas adaptações, mesmo que diárias. Pode ser que nesse dia, independente do protocolo que você planejou e está fazendo a evolução com esse paciente, é totalmente tranquilo que você faça vamos dizer assim, esse passo lateral para que você consiga progredir. O ideal e sempre adequado é você sempre ajustar as demandas do seu paciente. Isso é o mais importante, eu acho que vale a pena bastante frisar esse ponto. Sim, com certeza, vocês estão falando aí divinamente, eu acho que vai esclarecendo bem, mostrando aí a dimensão dessa prescrição do exercício, que não é tão simples, né? Embora a gente tenha mais ou menos a regrinha do que fazer com ele, mas cada dia esse paciente vai chegar de um jeito e a gente vai ter que adaptar a nossa prescrição, né? E essa questão da distância, ela é um problema, é uma realidade, então tem vários estudos até que tentam investigar a questão de só, às vezes, acompanhar o paciente com orientações por telefone, fazer uma orientação presencial, né, de como fazer o exercício e depois acompanhar à distância. Isso, às vezes, funciona melhor nos países desenvolvidos, onde a população tem um nível de esclarecimento melhor e, às vezes, já estão até acostumados a fazer uma atividade física, o que facilita também eles a entenderem como progredir e quando observar melhor os sintomas que falam para eles quando reduzir a intensidade do exercício, mas às vezes uma população que nunca fez, igual a Débora falou, né, e que não entende nada de exercício, e uma única explicação às vezes mais confunde do que faz ele entender, é difícil falar que só acompanhar a distância vai ser o suficiente, ou vai trazer esse resultado que a gente espera que a literatura mostre. Então, acho que, de acordo com o contexto de cada um, a gente vai ter que realmente ter a sensibilidade para identificar aí como orientar essa prescrição, né? E aí, até ontem, conversando com o Fernando, ele falando bem isso, a gente precisa agora de definir aí uma escala para estratificar, talvez, os riscos e os benefícios de acordo com o perfil de cada paciente para poder realmente direcionar melhor essa prescrição, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, Fernando? Foi legal ontem. Não, foi. Eu acho que esse é um ponto... Como que o paciente vai chegar, e vai chegar cada vez mais ao terapeuta? Não vai ser possível, isso não faz parte, a gente não vai conseguir atender todos num ponto de vista supervisionado, como a gente gostaria de ter.
Um dos problemas é esse que a Débora já levantou, a questão da distância, o paciente talvez vai ter dificuldade de retornar, e como a gente sabe que a atividade física ela deve ser cada vez mais adequada à realidade do paciente, ela tem que ser diária, ele tem que evitar ao máximo a inatividade, vai ser muito importante um trabalho de orientação e também conhecer quais são os pacientes que vão, num primeiro momento, precisar de um atendimento supervisionado. E aí vai a questão que a gente vai ter que batalhar um pouco para entender quais são os pacientes que mais vão se beneficiar de um protocolo supervisionado e quais são os pacientes de maior risco. Esses pacientes necessariamente vão precisar de um trabalho mais próximo do terapeuta, pelo menos no primeiro momento. Então, como é que a gente vai estratificar risco? Quais serão os critérios para a estratificação de risco? Isso é algo que a gente está pensando e tentando elaborar. Uma ferramenta importante na mão do fisioterapeuta é a avaliação funcional, por exemplo. A Débora já falou de algumas coisas. São pacientes que precisam de uma demanda maior de oxigênio, ou são pacientes que têm uma perda de força muscular, são pacientes que têm uma perda de mobilidade. Isso você consegue avaliar através de... aí a gente está a estabelecer pontos de corte para determinado tipo de câncer. Lembrando que mesmo dentro de um determinado tipo de câncer, a gente vai ter variações. Mas acho que esse é um pontapé inicial. Tentar estabelecer pontos de corte, uma escala funcional adequada, que a gente vai, pelo menos, estabelecer esse paciente tem condição de realizar uma atividade física não supervisionada, orientada, no primeiro momento, ou esse paciente realmente precisa, porque a capacidade funcional dele está baixa, ele precisa de uma oxigênio, ou já está no estado de caquexia, e ele precisa realmente de uma instrução e de uma supervisão mais próxima. Então, essa estratificação de risco, acho que vai ser um divisor de águas aí na questão do terapeuta com o paciente, com o corpo. Muito bom, Fernando. A gente conta com as suas pesquisas aí no INCA para ir identificando isso também, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos agora, voltando uma pergunta para a Débora, eu gostaria que você falasse para a gente, Débora, sobre a sua experiência em relação à pré-habilitação, se tem trazido aí benefícios semelhantes ao que tem sido apontado na literatura, também se o fluxo do paciente de ser acompanhado pela fisioterapia antes e após a cirurgia, se isso realmente funciona na prática. Bem, o paciente, na prática, né, a gente vê que realmente, né, o paciente tem muitos benefícios e alguns médicos, eles vão cada vez mais percebendo isso, encaminhando os pacientes para a gente, o paciente de cabeça e pescoço, que vai fazer uma laringectomia, eles já perceberam que quando o paciente faz essa pré-habilitação, eles complicam muito menos no pós-operatório, né, tendo alta mais rápido, diminuindo morbidade e mortalidade dessa cirurgia. Né, o paciente de câncer de pulmão também, quando passa pela gente lá, fazendo essa pré-habilitação, ele tem muitos benefícios, ele tem menos complicações e acaba tendo uma alta mais rápida também do hospital. Mas na prática mesmo, esse fluxo não ocorre de uma forma muito legal. Por quê? Grande parte desses pacientes deveriam passar por essa avaliação, né, com a fisioterapia, essa avaliação funcional, para ter a possibilidade de estar iniciando essa pré-habilitação com antecedência, né, porque em alguns casos o médico manda para fisioterapia 1, 2 semanas antes da cirurgia, então a gente não consegue nem ganhar muito com esse paciente. E se tratando, então, de um paciente que tem uma logística difícil, né, mora longe, e ele, para poder estar vindo ao hospital, né, por mais que ele consiga a gente consiga para ele poder ficar, né, no nosso hospital aqui tem a casa de apoio, que ele pode estar ficando ali mais próximo da gente, ainda tem a complicação de muitas vezes ele estar passando por outras consultas ou exames que precisa de trazer nessa cirurgia. Então, até mesmo isso dificulta ele estar vindo para cá, né? E em alguns outros casos, os médicos mesmo já não encaminham para fisioterapia, então essa logística do pré-operatório não ocorre de uma forma muito adequada lá no nosso hospital. No pós-operatório, a gente já tem um outro fluxo. O paciente atendido pelo
pelo fisioterapeuta, e aí ele é avaliado, né, e reavaliado diariamente ali, e após a realização de um teste de caminhada, né, em alguns casos, como o paciente de câncer de pulmão ou de câncer do sistema digestório, ele realiza o teste de caminhada de 6 minutos, e quando ele apresenta alguma alteração desse teste, ele é então encaminhado diretamente para o ambulatório para a gente dar continuidade a essa fisioterapia, na tentativa de reabilitá-lo, né, e que ele possa estar colocando na prática dele essa atividade física. Sim, a pré-habilitação é o modelo ideal, né? Mas se a gente fosse pegar todo mundo também, haja fisioterapeuta, né? A gente não vai dar conta de tudo. Seria ótimo, a gente sabe do benefício que é, mas eu acho que essa ideia da estratificação, igual o Fernando comentou, seria o modelo ideal, é o que dentro da área da saúde a gente vê acontecendo em várias situações, né? Nos pacientes cardiológicos, na estratificação de risco de uma cirurgia, por exemplo, a gente precisa também definir o nosso modelo para estratificar aquele paciente que mais se beneficiaria realmente do exercício, para que a gente realmente possa direcionar as nossas ações para quem realmente mais precisa. Isso seria talvez o modelo ideal aí para indicar essa fisioterapia oncológica sistêmica, né? Então, vamos voltar agora um pouquinho para o Fernando. Doutor Fernando, o que você considera que as pesquisas recentes e futuras podem trazer de boas respostas em relação à prescrição de exercícios durante o tratamento oncológico? Assim, assuntos interessantes, e a literatura tem crescido, ela tem despertado interesse de vários centros. A gente tinha antigamente alguns centros muito pontuais, o Canadá, por exemplo, foi um pioneiro nessa área. Depois vieram os estudos da Austrália, também muito interessantes. Agora a gente consegue ver vários polos, ainda na Europa, muito forte, nos Estados Unidos, e a gente aí tentando, com esse tipo de conversa e tentando trazer os nossos colegas para essa linha, a gente conseguir novos estudos que vêm sendo desenvolvidos. Eu vejo, acho que 3 pontos importantes aí para o futuro dessa linha. A primeira é tentar entender essas medidas precisas. O que seria adequado e como é que eu vou medir atividade física com esses pacientes? Durante muito tempo, a gente utilizou questionários de atividade física. O paciente reportava ou não se ele estava tendo um hábito ativo e a gente quantificava isso em algumas escalas, uma delas principais são as escalas de METS. Pois bem, isso tem um viés grande pela subjetividade, especialmente na nossa população que muitas vezes vem de um grau de escolaridade muito baixo e a interpretação às vezes não é adequada. O que tem acontecido e tem barateado bastante são alguns monitores de atividade física, como por exemplo pedômetros, acelerômetros. Isso ainda não é uma realidade na consulta clínica, mas esses instrumentos vêm se barateando bastante. Aplicativos até de saúde, isso tem aparecido bastante. Ainda não chegou com tanta força na oncologia, na cardiologia, por exemplo, no diabetes, isso já é uma realidade, mas na oncologia a gente tem que ficar de olho. Outro ponto importante, a gente vai começar a ver estudos na tentativa de estratificar esses pacientes de risco, ou seja, são pacientes com um determinado nível de força, são pacientes que conseguem, por exemplo, um teste de caminhada de 6 minutos, qual que é o nível mínimo que a gente espera para tentar entender se esse paciente é de alto, médio ou baixo risco, ou outras atividades funcionais que a gente pode tentar usar. E um terceiro ponto que vai ser a educação do próprio oncologista do papel do exercício para esse paciente. Vários trabalhos mostram que o que o paciente gostaria muito de ouvir, cerca de 80% desses pacientes reportam isso, é que eles gostariam de ouvir dos benefícios da atividade física, principalmente do seu oncologista. E como é que a gente vai conseguir essa tarefa? Uma delas a gente já está fazendo, que é tentar levar a informação ao terapeuta, tentar educar o próprio terapeuta sobre isso, tentar mostrar o volume de evidências que vem aparecendo sobre os benefícios, sabendo que a gente sabe estratificar pacientes de risco, ou seja, esse oncologista, ao encaminhar o paciente para o terapeuta, ele também sabe que esse terapeuta vai ter uma capacidade de
orientar muito bem esse paciente, e isso vai favorecer o fluxo, que era o que vocês estavam comentando há pouco. Muitas vezes o fluxo não é contínuo, esse paciente chega, mesmo numa fase de pré-habilitação de pulmão, numa fase muito próxima da cirurgia. O que o terapeuta vai conseguir fazer nesse momento? Muito pouco. No entanto, se ele continuar acompanhando esse paciente de maneira contínua, você vai ter pelo menos 2 benefícios. Primeiro, que você vai conseguir, de certa forma, orientar esse paciente de maneira progressiva sobre os benefícios da atividade física. Você não vai ver esse paciente só uma vez, vai ver esse paciente algumas vezes. E um segundo ponto, a equipe clínica já vai estar muito mais adequada e muito mais familiarizada com a atividade física. Não é só o terapeuta que tem esse papel de orientar e explicar a atividade física, isso parte de vários profissionais. Talvez o primeiro da linha, nesse trabalho contínuo, seja o oncologista. Os pacientes ainda precisam dessa, vamos dizer assim, dessa informação e dessa orientação do oncologista clínico, que é importante no processo de tratamento, e aí sim, ele chega na mão do terapeuta e ele consegue continuar o seu trabalho. Eu acho que são esses 3 pontos importantes que eu acredito que venha muito forte agora para os próximos anos dessa linha. Muito bom, Fernando. Com certeza isso vai fazer diferença e a gente aguarda e as ações, porque isso a gente também não tem que ficar esperando a literatura mostrar para a gente o que fazer. Eu acho que quanto mais atitude a gente tiver dentro dos nossos serviços, né, fisioterapeuta às vezes que está nos ouvindo é de outra área, mas com certeza em algum momento ele vai se deparar com um paciente que teve ou que tem um câncer e vai ter aí a oportunidade de aplicar tudo isso que a gente está falando, e quanto mais souber, mais sensibilidade ele vai ter para poder lidar com esse paciente que ele está nas mãos, né? E a gente tem que pensar nisso, que estratégias utilizar para fazer o melhor pelo paciente, dentro desse contínuo cuidado do câncer, que é uma necessidade de todos os profissionais da saúde, ter esse olhar, que o câncer ele não vai estar só no momento, a gente vai ter que estar sempre de olho, como é que o paciente ficou em relação à doença, câncer, se o câncer está voltando ou não, tem sinais disso ou não, mas também como é que ficou as sequelas do próprio tratamento. E aí esse papel nosso em relação a estar acompanhando essa funcionalidade do paciente a todo momento é um papel que cabe ao fisioterapeuta e aos outros profissionais de estarem antenados, de estarem encaminhando para a gente, né? Quanto mais a gente melhorar a nossa comunicação com eles, mais a gente vai estar conseguindo beneficiar os pacientes. Com certeza. Bem, vou voltar para a Débora agora. Débora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os fisioterapeutas que nos ouvem, para que eles se sintam mais seguros ao prescrever exercícios para pacientes com câncer. O que você poderia falar para os fisioterapeutas, para eles não ficarem com receios na hora que eles tiverem um paciente oncológico na mão, é a primeira vez, ou gostaria de começar a atuar com um paciente oncológico, o que pode trazer mais segurança nessa atuação? Então, né, tudo isso que a gente já falou aqui agora vem mostrando o quanto é importante estar realizando essa atividade física para o paciente oncológico, o como isso vai estar melhorando a qualidade de vida dele, né, melhorando, diminuindo sintomas que a própria doença pode estar levando, como a fadiga, o próprio tratamento oncológico pode estar levando, como no caso da fadiga, né, e para uma maior segurança. Então, o que ele tem que fazer? Né, como em todo início de tratamento de fisioterapia, uma boa avaliação. É muito importante a gente partir de uma avaliação funcional completa, né? Lá no caso do nosso serviço, a gente utiliza também dentro dessa avaliação um teste de caminhada, que ele serve como parâmetro ali para a gente estar vendo como que está esse condicionamento desse paciente e como acompanhamento também, pois a gente realiza reavaliações a cada 10 sessões e vai repetindo esse teste de caminhada e vendo como ele está progredindo com a nossa atividade física. E durante cada sessão, né, como eu já falei antes, é importante a gente estar fazendo reavaliações diárias, né, pois cada paciente tem as suas particularidades, né, precisa de um tratamento individual, mesmo que a gente esteja utilizando um protocolo de exercício, cada dia ele vai chegar para a gente com algum sintoma, então a gente tem que acompanhar esses sintomas,
né? E dentro das particularidades dele, está tentando, está acompanhando ele mesmo da forma correta, realizando a monitorização dos sinais vitais dele, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, né? Acompanhar pela escala de Borg, de esforço dele durante o exercício, como que está esse nível dele de esforço, o nível de dispneia, e tá acompanhando todas as queixas antes, durante, após o término do exercício, e a gente ainda acompanha 6 minutos após, para ver como esse paciente terminou essa sessão. Muito bom, Débora. Com certeza é nosso papel, né, de fazer esse monitoramento, essa avaliação funcional é todo o diferencial do fisioterapeuta, o que é um papel, por exemplo, que o educador físico não faz, né? Então, nós tivemos essa formação de entender também sobre as doenças, né? E aí, então, estar acompanhando a questão da sintomatologia é um grande diferencial da fisioterapia. Então, eu acredito que esse papel de prescrição de exercícios em oncologia cabe mais ao fisioterapeuta, não que o educador físico não possa atuar, ele pode, deve, se tiver uma formação específica, né? Mas, em geral, nós já saímos da faculdade um pouco mais preparados, mas também precisamos conhecer mais esse paciente oncológico, uma vez que a maioria das faculdades de graduação não trazem essa formação na grade curricular comum, né? E aí, então, a gente precisa se preparar, entender mais esse perfil do paciente oncológico, entender os sinais e sintomas comuns durante um exercício, em especial de acordo com o tratamento oncológico que ele está recebendo também, o que a gente pode esperar e acompanhar se isso vai acontecer durante o exercício, né? Ou se ele já chegou com a sintomatologia, o que impediria, às vezes, até uma sessão de exercício naquele dia. E com certeza é isso. Você falou muito bem, e eu agradeço muito a participação de vocês e os esclarecimentos até então. E agora eu vou ler um pouco das perguntas que estão chegando para a gente. Deixa eu ver aqui, a nossa primeiro participante foi o Gustavo Costa Guedes, de Três Rios, no Rio de Janeiro. Ele dá uma boa noite a todos. Ele pergunta aqui se tem algum exercício contraindicado para pessoas com diagnóstico de câncer na atenção secundária. O Débora ou o Fernando gostaria de responder? Eu acho que a contraindicação para alguns exercícios, você vai observar principalmente com a sua avaliação. Claro que em determinados momentos do tratamento, você vai ter que evitar alguns tipos de exercícios, como, por exemplo, durante a radioterapia, você vai ter, muitas vezes, uma sensibilidade maior da pele. Então, trabalhos, por exemplo, ao ar livre pode ser contraindicado nesse momento, ou até trabalhos na piscina pode ser contraindicado nesse momento. Alguns tratamentos com a quimioterapia vai precisar de uma avaliação mais precisa, como, por exemplo, tem alguns quimioterápicos que estão muito associados à cardiotoxicidade. O próprio coração acaba respondendo de uma forma negativa ao tratamento, o que não vai levar uma contraindicação ao tratamento, mas vai levar um ajuste e uma sensibilidade maior na sua avaliação. Como que você vai progredir se esse paciente está fazendo um tratamento, por exemplo, de uma antraciclina, que é um medicamento muito utilizado em câncer de mama, por exemplo, pode acabar não alterando o seu protocolo, mas que ele seja muito preciso e de forma avaliada de maneira muito próxima durante o tratamento. Então, eu acho que as contraindicações, elas vão muito do tipo do paciente que você está e do tipo do tratamento, para você evitar algum exercício naquele momento. Num segundo momento, já numa fase pós-tratamento, talvez você pode conseguir retomar esse tratamento. O que você pode pensar, muitas vezes, em contraindicações ao exercício, são aquelas contraindicações que também a gente já conhece desde a cardiologia, se, por exemplo, se esse paciente tem uma insuficiência cardíaca não controlada, se esse paciente teve um infarto agudo do miocárdio muito recente. Então, são essas contraindicações que a gente já conhecia de outras doenças crônicas, que a gente também continua aplicando no câncer. A particularidade do câncer, principalmente, é o tratamento que ele tem feito. Eu acho
Eu acho também que é importante, né, prestar atenção aos exames desse paciente, né, igual o doutor Fernando falou sobre algumas particularidades, mas se o paciente tiver uma metástase óssea, você não vai ficar botando, dependendo do grau dessa metástase, para ele fazer atividades mais vigorosas, pular. Então, a gente tem que estar sempre olhando os exames desses pacientes e acompanhando ele bem de pertinho para que evite que a gente possa estar levando malefícios ao invés dos benefícios da atividade física, né? Sim, o Gustavo perguntou até isso em relação até à atenção secundária. Então, esse paciente oncológico, ele passa pela atenção secundária mais no momento que ele vai fazer o diagnóstico, né? Na hora que ele está fazendo os exames. Que normalmente a gente vai ter ele ou na atenção primária, o ideal é que até os pacientes, por exemplo, de cuidados paliativos, eles estivessem também dentro da atenção primária, ou no momento onde já há suspeita do diagnóstico, é a hora que ele vai estar na atenção primária. E na atenção terciária é o que é mais comum, a partir do diagnóstico, esse paciente, o ideal é que ele fosse encaminhado para um centro especializado. E hoje a gente tem alguns espalhados pelo país, mas a gente sabe que nem todas as cidades vão ter um centro terciário em oncologia. Mas a gente sabe também que alguns tipos de câncer, em especial igual os ginecológicos, muitas vezes eles vão ter o atendimento na atenção secundária, né? E aí há contraindicações da nossa atuação nesse paciente em relação à prescrição do exercício, envolve tudo que tanto o Fernando quanto a Débora já falou, né? As contraindicações são relativas ao momento do paciente, em relação ao nível de intensidade do exercício, que poderia gerar aí eventos adversos, em especial no sistema cardiovascular ou respiratório, então a gente precisa estar atento a essas questões. E isso meio que independe de qual nível de atenção ele está sendo atendido, né? Vai ser mais comum você pegar um paciente que está na atenção terciária, que é o momento onde a gente vai melhor prescrever esses exercícios, identificar esse paciente para poder realizar a prescrição do exercício. Mas se ele estiver na secundária e você tiver a oportunidade de estar atendendo esse paciente, isso é independente, né? A questão da contraindicação vai ser de acordo com o tipo de tumor, com o tipo de comorbidades que o paciente tem e o momento dele, né? Que manifestações que ele está tendo que poderia contraindicar. Bem, o Gustavo também trouxe uma outra questão, ele coloca aqui que ele é educador físico e ele queria saber a nossa opinião sobre a dificuldade de estar inserindo os profissionais de educação física no âmbito hospitalar. Bem, eu vou começar comentando que eu sou muito da área hospitalar, a minha formação e a minha atuação maior é na área hospitalar, inicialmente, nos últimos anos que eu fui para o ambulatório. E, assim, a fisioterapia ganhou muito espaço a nível hospitalar, né? Se desenvolveu aqui no Brasil, teve um grande desenvolvimento da atuação da fisioterapia a nível hospitalar, e como nós também atuamos com prescrição de exercício, eu acho que a gente meio que inibiu o crescimento, né, e o espaço para outros profissionais, principalmente o educador físico, que também trabalha com prescrição de exercício, né? E eu acho que, como a gente já tem uma formação desde a base, desde a graduação, em relação à prescrição de exercício em situações patológicas, esse espaço ficou direcionado para o fisioterapeuta mesmo, cabendo ao educador físico, às vezes, só atuar quando ele já tem a especialidade, né? Seja prescrição de exercícios em pacientes cardiopatas, aí geralmente ele precisa fazer uma pós-graduação para isso. E a gente já desde a graduação já tem uma formação básica para atuar nesse sentido. E como a gente se disseminou a nível nacional, eu acho que por isso a gente não deixou muito espaço para o educador físico, né? Mas Fernando e Débora, se quiser comentar também. Eu acho que é um profissional que eu gostaria também de ver muito próximo da equipe. Infelizmente, a gente vê pouquíssimos hospitais que tenham um profissional de educação física fazendo parte desse corpo clínico. Isso lá fora, isso é muito comum. Aqui no Brasil, isso é muito... ainda esse evento é muito raro, são pouquíssimos mesmos que têm o profissional de educação física junto à equipe clínica. Eu acho que isso vai crescer à medida que os
e a especialização em oncologia foi se desenvolvendo. Na fisioterapia isso está começando, na educação física eu acho que isso ainda é muito ainda incipiente, eu acho que vale a pena realmente reforçar com o conselho, reforçar com os colegas profissionais de educação física que tenham essa especialização, para que, sim, vocês cheguem muito próximo da oncologia, vai ser sempre necessário. E eu volto a um detalhe, que é essa questão da estratificação de risco. Vão ter pacientes que necessariamente vão ter que passar por um processo de reabilitação para que futuramente ele chegue na mão do profissional de educação física. Mas nem todos. Alguns pacientes que conseguem terminar o tratamento oncológico e têm uma capacidade funcional adequada, ele pode muitas vezes estar apto a ser, vamos dizer, direcionado a um profissional de educação física. E seria muito interessante que esse profissional de educação física já tivesse uma participação com o corpo clínico. Aí ele poderia entender todo o processo de tratamento oncológico, ele poderia contribuir muito mais. Então, eu acho necessário, eu acho fundamental que cada vez mais esse profissional se adeque, se adapte a esse desafio oncológico, é uma realidade que a gente não consegue mais fechar os olhos, e que talvez caminhe como se fosse a cardiologia. A cardiologia, desde a década de 60, vem melhorando o seu processo de reabilitação, e a oncologia vem começando agora. Então, eu acho que esse cenário vai se ajustar, sim. Sim, concordo, e assim, eu acho que tem um grande espaço para a atuação do educador físico também, talvez a nível ambulatorial, dentro das instituições terciárias, né, especializadas em oncologia. Então, a hora que a gente realmente consegue trabalhar com essa prescrição de exercícios, aumentando aí a progressão do nível da atividade física, eu acho que o educador físico é extremamente interessante essa participação conjunta, eles têm uma formação maior de deixar a dinâmica da atividade física mais interessante. Eu acho que a gente ou aprende com eles, ou eles precisam ser agregados à equipe, sim, para até melhorar essa aderência do paciente à atividade física. Bem, vamos para a próxima pergunta. Então, a gente tem aqui a Aline Xavier, de Natal. Boa noite, Aline, boa noite a todos. Ela gostaria de saber quais são as indicações e restrições da atividade física para pacientes com metástases ósseas. Quer falar, Fernando? Não, assim, eu vou trazer um pouco do que eu li sobre metástases ósseas. Estudos em câncer de próstata têm crescido bastante nessa área, principalmente porque é um tipo de tumor que eles tomam inibidores hormonais, e isso muitas vezes favorece uma perda de massa óssea, mas ao mesmo tempo ele já pode ter alguma metástase óssea. E aí como é que você lida com esse cenário? É um paciente que tem perda de massa óssea e massa muscular, que precisaria de um trabalho de impacto para ele ter uma manutenção de massa óssea, mas muitas vezes ele já tem uma metástase óssea. E aí como que é esse desafio? Uns trabalhos muito recentes ainda, estudos muito pequenos, eles têm mostrado que mesmo indivíduos com metástase óssea podem se beneficiar de uma progressão de exercício resistido, ainda sem impacto no primeiro momento, mas você dá um estímulo muscular para esse indivíduo, prepara para que você consiga ter uma carga axial mesmo, não precisa ser de impacto, e aí progressivamente você pode incluir alguma atividade de impacto. Eu não estou falando de grandes saltos, nada desse tipo não, mas que sejam atividades principalmente de fortalecimento de massa muscular, esse paciente vai ser necessário. E principal são aqueles indivíduos que tomam inibidores hormonais. Esses são pacientes de muita atenção para nós, para evitar que ele tenha perda de massa óssea e perda de massa muscular. Sim, eu gostaria de adicionar uma outra questão também, que é a questão da estratificação de risco de fratura patológica. Então, nós temos condições de fazer isso, existem escalas, a depender de onde está a lesão óssea, né? Se ela for mais localizada, ou só na coluna, ou só em membro inferior, ou só em membro superior, ou periferias, ou em coluna, a gente tem aí escalas diferentes para estratificar o risco de fratura patológica, a depender do local da lesão, e aí, mas para isso a gente precisaria de um exame de imagem recente, o ideal seria isso, que a gente consegue estratificar melhor esse risco, mas mesmo sem o exame de imagem, apenas com os sinais
conhecendo a história clínica do paciente, a gente poderia fazer uma estratificação um pouco menos fiel, mas é possível estratificar esse risco. E aí, sim, naqueles pacientes que têm um risco elevado para uma fratura patológica, é aquele paciente que a gente vai ter uma restrição maior para a prescrição do exercício, né? Não dá para pensar em falar em resistido no paciente que tem um risco de fratura iminente, né? Aí é contraindicação, realmente, de qualquer exercício resistido, até um exercício ativo livre, ele tem um risco de fratura, né? Isso às vezes vai acontecer durante a fisioterapia, mas pode acontecer no simples fato dele ficar em pé, né? E aí, assim, a questão é que se você coloca ele para fazer fisioterapia e essa fratura acontece durante a sessão, quem fica mal na história é o fisioterapeuta. Então, por isso, conhecer bem o seu paciente, fazer o acompanhamento da evolução dessa metástase óssea é essencial para você conseguir estratificar esse risco que ele está tendo, se é progressivo, né? E se em algum momento ele entra como contraindicação mesmo, para estar participando aí de um programa de exercício, em especial os exercícios resistidos. E como o Fernando comentou, trabalhar aí com uma tonificação, né, fazer algum tipo de exercício em especial, dar preferência para os isométricos a princípio, pensando que se você também trabalha a musculatura ao redor desse osso, que está com risco maior de fratura, uma que você vai estar estimulando a produção óssea, porque esse é o efeito da contração muscular sobre o osso. Quando você contrai a musculatura próxima à região óssea, você está estimulando a produção óssea. A gente ainda não tem certeza se isso acontece no paciente que está com metástase na região. Eu, pelo menos, não conheço esse estudo, um estudo que tenha avaliado dessa forma. Mas está começando a surgir, sim, estudos tentando acompanhar mais esses pacientes com metástases para avaliar o efeito do exercício, sim. Mas ainda é uma coisa bem inicial, né? A gente precisa acompanhar. Mas, a princípio, o que se tem na literatura é isso. Contraindica-se exercícios resistidos de maior carga, está começando a atuar, como o Fernando falou, com exercícios resistidos mais leves, mas isso vai depender do nível de evolução dessa metástase óssea. E é isso que a gente vai precisar avaliar inicialmente e acompanhar à medida que a gente está acompanhando o paciente, né? Se essa metástase está progredindo ou não. Bem, gostariam de comentar mais alguma coisa? Débora, Fernando? Vamos seguir? Ok. Então, vamos seguir. Tem aqui também a Vanúzia, que é do Rio de Janeiro. Ela pergunta qual seria a indicação para alguém que está com DPOC. Então, eu acredito que é um paciente que tem algum tipo de câncer, mas que tenha como comorbidade uma DPOC. Vocês gostariam de comentar algo? A Débora teve experiência já, né, com o paciente, também DPOC. Sim, o paciente, no caso, né, ela não deixou claro se era um paciente oncológico, mas assim, é muito comum a gente pegar pacientes oncológicos que tenham DPOC associado, né, como a doutora Flávia falou no início, esses pacientes que chegam para a gente no tratamento de câncer, eles apresentam muitas vezes outras comorbidades, então eles são diabéticos, em alguns casos, hipertensos, e possuem também essa doença pulmonar crônica já, né? E aí, a prescrição de atividade física para ele, a gente vai ter a avaliação completa, a gente vai estar fazendo, avaliação funcional, e ele só tende a se beneficiar dessa atividade física. Dependendo do nível que ele já se encontra com essa doença, ele pode ter algumas particularidades, igual no caso esse paciente que a Flávia comentou ali, né, foi um paciente que chegou, ele teve uma internação por pneumonia e complicou bastante, ficou em ventilação mecânica, foi traqueostomizado e chegou num nível de debilidade muito grande para a gente, de cadeirante, e antes ele era uma pessoa totalmente ativa antes dessa internação. Então, nós procuramos o quê? Ele não conseguia, a princípio, ele fez um trabalho de fortalecimento muscular, e a gente foi progredindo com uma parte aeróbica, uma bicicleta mais sem carga e depois com esteira, foi necessário estar fazendo com ele junto ali a ventilação não invasiva, caía muita saturação durante o exercício, né? Então só suplementar um oxigênio não foi suficiente,
e ele foi cada vez se beneficiando mais. Hoje ele já realiza caminhada, ele botou isso depois de, ele ficou muito tempo em acompanhamento com a gente, e hoje ele faz caminhada já de 40, 50 minutos, sem acompanhamento, e botou como atividade física para a vida dele, fundamental para ele ficar bem, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, tornar essa atividade física um hábito de vida dele, né? Para que ele possa manter esses benefícios a longo prazo. Ok, a gente pode lembrar aqui que muitos pacientes que têm câncer de pulmão, por exemplo, a maioria deles vai ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica associada. E se eles tiverem a oportunidade de fazer uma cirurgia, eles vão tirar um pulmão ou parte do pulmão que tem a doença e vão ficar com um pulmão remanescente que também é doente, não tem câncer, mas tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, só que com uma área de troca gasosa muito menor. E aí, como é que vai ser esse paciente? Ele é um paciente mais sintomático? Muitas das vezes, sim. Né? E aí a gente vai acompanhar ele, lembrando que ele é um DPOC, então, se você pensar em fazer exercício com ele, é importante conhecer aí as diretrizes para reabilitação pulmonar, além de conhecer, né, todas essas questões de prescrição de exercícios para pacientes com câncer. Então, se ele é um paciente que vai continuar um tratamento oncológico, vai fazer uma quimioterapia, então a gente precisa conhecer aí os efeitos adversos da quimioterapia, pensando que esse é um paciente que pode ser mais sintomático antes e durante o tratamento pela DPOC, então às vezes ele já chega com um grau de dispneia, e o exercício a gente sabe que vai provocar mais dispneia, mas num paciente DPOC a gente sabe que a reabilitação pulmonar é o que ele tem de melhor para poder melhorar esse grau de dispneia que se tem às vezes em repouso ou com esforço. Então, com certeza é um paciente que tende a se beneficiar de um programa de exercício sim, tendo câncer e DPOC, só que a dose do exercício, como a gente comentou, vai ser individualizada de acordo com a área pulmonar que esse paciente tem remanescente, né, se é um caso de um câncer de pulmão, e se for um câncer em outra região, mas que tem uma DPOC, a gente vai lembrar, pensar sempre em estar revisando um guideline aí de reabilitação pulmonar para conhecer aí as particularidades de um paciente que tem a DPOC, mas, em geral, o que eles mais beneficiam é em diminuir a sintomatologia de dispneia, que é um grande benefício que o exercício vai trazer, né? Assim como nós, que às vezes não temos doença nenhuma. O que é o maior benefício para a gente rotineiramente? Se você mora num local que tem muito morro, e se chega no final do morro, bufando, né, porque não está aguentando subir o morro, e você passa a realizar uma atividade física regular, aumentando a intensidade, depois de um certo tempo fica fácil subir aquele morro. Isso é a mesma coisa no caso de um DPOC, só que numa intensidade muito maior, né? Ele tem uma doença que restringe muito a capacidade de troca gasosa dele, e se ele fizer o exercício, isso tende a melhorar. Ele vai conseguir respirar melhor e fazer essa troca gasosa melhor. Então, com certeza, o DPOC, tendo câncer associado, ele vai se beneficiar, sim, de uma prescrição de exercícios. Né? Tem aqui uma outra colega, Adriana Mota, nossa amiga aqui de Muré também, e ela pergunta: como poderíamos trabalhar com um paciente que realizou toracotomia e tem síndrome da veia cava, que mesmo sem restaurar, tem nível alto de dispneia? Ela fala se é um paciente com câncer de pulmão? Não. Não, ela falou que realizou toracotomia, então provavelmente é uma paciente que tem, acredito, um câncer de pulmão. Mas está com a síndrome da veia cava. Mesmo sem conseguir sair dessa síndrome, né, sem ter ela resolvida, que eu entendi aqui, ele tem um alto nível de dispneia. Bem, a questão da síndrome da veia cava, a gente sabe que vai trazer mais sintomatologias, e isso pode progressivamente aumentar a sintomatologia de dispneia do paciente, por estar comprimindo aí a área pulmonar.
E assim, da mesma forma que a gente acabou de comentar a questão do DPOC, pode ser que ele se beneficie, mas esse é um paciente meio bomba. A gente tem que acompanhar ele bem de perto, como é que ele está tolerando esse exercício, ainda que a gente não progrida muito, mas faça num nível de atividade que mantenha ou consiga diminuir um pouco essa dispneia, e ela só vai diminuir porque a gente vai melhorar a troca gasosa, a gente vai melhorar a circulação geral e inclusive a pulmonar, isso melhora a troca gasosa. Então, se ele não é um DPOC, melhor ainda. Né? Mas se ele tem aí a síndrome da veia cava, que vai estar aí comprimindo a área pulmonar, e é uma questão que tende a ser progressiva, se não tiver uma resolutividade, e muitas vezes, né, é difícil resolver esse problema. Então, ele não é uma contraindicação fazer o exercício, mas vai depender do momento do paciente. Dependendo, se ele tiver uma dispneia importante, né, ele está em fase de agudização, devido a uma compressão importante aí de pulmão e de coração em especial, e ele tenha riscos com o exercício, sim, seria uma contraindicação, principalmente em relação à parte cardiovascular dele. Um paciente vai ter um maior risco de fazer uma arritmia durante o exercício. Então, é um paciente para a gente estar monitorando esse paciente bem de perto, se possível, com monitoração eletrocardiográfica, porque ele é um paciente de uma emergência oncológica, né? Às vezes ele tem a síndrome da veia cava, mas ele está sob controle. Então, a gente só vai pensar em fazer exercício se for esse o caso. Agora, se ele está totalmente descompensado, com certeza não. Ele vai está ali, é um caso de emergência oncológica, ele precisa de um acompanhamento com o pessoal do pronto atendimento e terapia intensiva, muitas vezes, né? Só um comentário, eu acho que esses pacientes de alto risco, pacientes que têm uma condição cardiopulmonar instável, primeira coisa, eu acho que você tem que trazer muito próximo as suas capacidades de monitoramento, seja por saturação, seja por alterações pressóricas, resposta de frequência cardíaca, o próprio BOG, vai ser sempre interessante você monitorar. E você tem algumas estratégias, como, por exemplo, o exercício intervalado, onde você consegue, para esses pacientes, pode ser uma estratégia. Mesmo que você planejou na sua proposta terapêutica, vamos imaginar 20 a 30 minutos de exercício para esse paciente, ele pode fazer um trabalho intervalado, no qual pode ser mais tolerável para esse tipo de paciente. Então, cabe bastante esse refinamento da gravidade do paciente, de como é que você vai tentar levar o seu modelo de exercício mais próximo e mais seguro possível. Bem, como eu conheço a Adriana, eu sei que ela atua mais a nível de internação, ela colocou aqui que é um paciente com câncer de pulmão, sim, com dispneia. Então, assim, eu acredito que talvez ela esteja falando de um paciente que ainda está internado também, se ela poderia estar fazendo exercício a nível hospitalar para esse paciente. Então, a prescrição de exercício a nível hospitalar é sempre de acordo com a tolerância do paciente naquela fase de agudização da doença que ele está. Então, a gente sabe que a síndrome da veia cava é uma emergência oncológica, então é um paciente que está descompensado, mas se ele tem aí um grau de dispneia, é importante, a gente precisa controlar isso, e às vezes a VNI controla, mas saiu da VNI e o paciente piora. Então, e ele está ficando, às vezes, muito só acamado, restrito ao leito. A gente sabe que essa não é a condição ideal. Então, eu preciso melhorar a capacidade funcional desse paciente, porque senão ele está, às vezes, internado ali, estão controlando a sintomatologia dele, mas com as perdas funcionais que ele está tendo, às vezes ele piora o grau de dispneia que ele tem, e aí não conseguem dar alta para ele, porque ele está meio que dependente, às vezes, da VNI. Não sei se é essa a situação. Então, sim, eu acho que é uma indicação, sim, de estar progredindo um pouco a atividade com ele, ainda que com a VNI, de preferência, às vezes, com a VNI, se ele já está fazendo uso dela durante a internação, para que ele, aos poucos, vá melhorando essa perfusão periférica dele e vá melhorando, com isso, a tolerância dele ao esforço e consiga mais facilmente colaborar com uma alta hospitalar, de preferência sem a oxigenoterapia, sem a VNI, né? E aí, se ele vai ficando muito tempo internado,
a gente precisa estar sempre progredindo o nível de atividade com ele, mas sempre de acordo com a tolerância dele. Então, se for necessário adicionar aí uma oxigenoterapia, uma VNI, eu acho que a associação das intervenções que vai otimizar aí a possibilidade dele de estar recebendo uma alta posteriormente. Bem, eu acho que terminamos com as perguntas de hoje. Foi muito bom, estou muito grata por esse momento, adoro discutir essa temática, eu acho que vocês também, né, Fernando e Débora, que vivenciam isso. Espero que a gente também tenha atingido o nosso público e que passem a gostar também, aderir a esse interesse de estar prescrevendo exercícios para os pacientes oncológicos, que tanto precisam aí de mais fisioterapeutas interessados no tema, para realmente levar esse benefício à população. E para a gente continuar a nossa missão de disseminar aí conhecimento de boa qualidade, estimular para que esses fisioterapeutas possam aderir a essa proposta profissional de estar melhorando aí a funcionalidade, a qualidade de vida e somar saúde para salvar vidas de pacientes com câncer. Essa aula que aconteceu hoje, assim como o debate, eles estarão disponíveis no canal, no YouTube, chamado Fisioterapia em Oncologia. E isso a partir de amanhã. Então, todas as quartas-feiras, às 17h30, a gente disponibiliza um novo vídeo e esse debate, essa aula, então, amanhã estarão disponíveis no canal. Se você gostou, avise seus colegas. Mas, se você também quiser se aprofundar mais nessa temática de prescrição de exercícios, né, de fisioterapia oncológica sistêmica, nós temos um curso totalmente online, ministrados por mim, o Dr. Fernando Frajáculo, o qual daremos um desconto especial para os participantes desse evento, basta clicar aí na imagem disponível nessa mesma página. E a gente vai finalizando o nosso pequeno evento. Muito obrigada por sua participação, agradeço demais também a contribuição da doutora Débora Almeida e do doutor Fernando Frajáculo, e eu passo a palavra para a Débora e a seguir para o doutor Fernando, para que eles possam também se despedir. Então, eu gostaria, né, de agradecer mais uma vez a doutora Flávia pelo convite, e pela iniciativa, né, de estar realizando eventos como esse, onde a gente possa discutir um pouquinho dessa especialidade que é tão importante, né, para os nossos pacientes, que é a fisioterapia e oncologia, e que ela traz tantos benefícios para a qualidade de vida desses pacientes, né? Eu quero parabenizar também a todos vocês que estão aqui hoje conosco, buscando o aperfeiçoamento contínuo, para que a gente possa sempre estar oferecendo o melhor tratamento para o nosso paciente. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez no congresso, né, que não basta a gente acrescentar dias de vida para os nossos pacientes, a gente tem que acrescentar vida aos dias, e esse eu acho que é o principal papel da fisioterapia, devolver um pouquinho dessa qualidade, melhorar essa qualidade de vida, devolver um pouquinho dessa perspectiva de viver de uma melhor maneira possível, para que ele possa realmente estar valendo a pena todo esse esforço, que o tratamento do câncer, às vezes, traz para esses pacientes, né? Todas essas comorbidades que vêm junto com o tratamento, que traz a cura, mas que também traz junto algumas morbidades. Uma boa noite para todos, e eu agradeço mais uma vez o convite. Nós é que agradecemos. Fernando, você com a palavra. Também queria agradecer, eu acho que foi muito prazeroso ouvi-los, agradecer aos ouvintes que ficaram aí até agora, ouvindo um assunto muitas vezes desafiador, que é a oncologia, principalmente a prática de exercício para esses pacientes. Espero que a gente consiga trazer mais informações cada vez mais atualizadas. Vocês são muito bem-vindos, eu acho que a oncologia precisa muito de novos profissionais, vai ser uma área que vai demandar uma conscientização e uma atualização muito grande. Então, muito bom de vocês terem participado, e também agradeço Flávia, agradeço Débora de novo pelo convite. Muito obrigado. Mais uma vez, muito grata, muito obrigada a todos, um forte abraço, e eu aguardo vocês no canal Fisioterapia e Oncologia.
Até lá!